Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, que SmackDown que a gente teve, hein? Sinceramente, a gente achava que tava meio chato, né? A gente vendo o show, mais ou menos pra segunda hora, o negócio tava mais ou menos e tudo mais, mas quando chegou na última hora, rapaz, o show entregou. Então vamos logo pro review desse Friday Night SmackDown, porque o que aconteceu no final foi antológico e a gente vai precisar perder um tempo ali, beleza? Então a gente começou o show com o LA Knight, né? O LA Knight ele veio pro ringue, ele falou sobre o Money in the Bank, lembrou o que aconteceu quando Seth Rollins e companhia o impediram de conquistar a maleta. Ele diz que normalmente deixaria isso passar, mas ele teve que se vingar. E agora eles estão presos num ciclo de represálias, né? Onde o LA Knight, ele atacou o Bron Breakker, aí o Bron Breakker atacou o LA Knight, aí ele atacou o Bronson Reed, e aí eles acabaram saindo das lutas do King of the Ring, né? E aí ele fala, olha, isso só pode levar um despecho. E aí ele fala que isso termina com ele lutando contra o Seth Rollins e fala que o melhor lugar para isso seria acontecer ali naquele momento no show. Então ele pede para que o Seth Rollins venha para o ringue. Só que no final das contas vem o Paul Heyman, né? O Paul Heyman ele vem para o ringue, se apresenta, ele pede para o público não vaiar o nome do Seth Rollins e tudo mais. O LA Knight pede pro Paul Heyman ir direto ao ponto, o Heyman pede permissão para entrar no ringue, beleza. E aí o Paul Heyman ele menciona o histórico tenso entre o LA Knight e o Rollins. Ele observa quantos inimigos estão acumulando, né? Na verdade, o LA Knight observa quantos inimigos estão se acumulando. E aí o Paul Heyman chega e fala: Olha, eu sou o maior fã de você, se eu sou seu maior fã. Ele fala o yeah, ele fala: Pô, eu queria falar o yeah há muito tempo e tal. E ele diz: Olha, em nome do Seth Rollins, eu queria dizer que você deveria sair daqui agora, porque algo muito ruim pode acontecer com você antes do final do show. O LA, ele fica chateado com a ameaça, diz que já ouviu o Paul Heyman mentir sobre ser fã de alguém antes, chama ele de parasita, que se prende a talentos e os esgota, né? E aí realmente o Paul Heyman ele faz isso. E aí ele diz que é o seguinte, ele acha que seria uma ótima eles terem uma briga ali, já que eu não tenho o Seth Rollins, veio o Paul Heyman, então vamos ter uma luta ali entre o LA Knight e o Paul Heyman. Ele vai pra cima do Paul, na verdade ele se vira, ele fala, olha, Paul, eu vou te dar o primeiro golpe, fica à vontade, né? Ele tira a vestimenta dele, fica de costas pro Paul Heyman, mas o Paul Heyman sai do ringue e aí ele fala, olha, o que eu falei não é uma previsão, é um spoiler, tá? Então a sua ameaça, né, de que algo aconteceria de ruim para Lane Knight seria um spoiler. E aí o que acontece? Acontece que o Bron Breakker e o Bronson Reed eles vêm dos bastidores, correm pro ringue, iniciam um ataque sobre o LA Knight. O LA consegue resistir por um tempo, mas a desvantagem numérica prevalece. E aí o Bron Breakker ele tenta desmontar a mesa dos comentaristas, mas o LA Knight pega uma cadeira e ataca os dois. Então ele utiliza a cadeira como grande equalizador, né? E ele consegue afastar o Bron Breakker e o Bronson Reed. Depois, nos bastidores, o Paul Heyman está conversando com o Bron Breakker e o Bronson Reed. O Byron Saxon chega para informar que foi marcada uma luta entre o Bronson Reed e o LA Knight. Mas o mais engraçado foi que quando o Byron chegou para falar, o Bron Breakker começou a latir para cima dele. Eu fiquei olhando, cara, mas que troço débil mental, sabe? Desnecessário um negócio desse. Ele não precisava ter feito isso, ele poderia ter simplesmente chegado assim, não precisava nem ter dado uma latida, era só ter dado uma ameaçada assim para cima do Byron, que já teria ficado legal. Mas, cara, do jeito que ele latiu, cara, não fez sentido nenhum, deixou ele ridículo, né? Enfim. O Paul Heyman chega e fala pro Bronson Reed que a paciência não é uma virtude, é uma estratégia. Então, o Bronson Reed vai se preparar para lutar contra o LA Knight depois. A primeira luta da noite foi uma luta Queen of the Ring, né? Qualificatória para Queen of the Ring, entre a Asuka e a Alexa Bliss. Foi uma luta muito boa, entre duas ótimas lutadoras. A Alexa utilizando golpes mais técnicos no ringue mesmo, né? No nível do ringue. Enquanto que a Asuka utilizava alguns golpes aéreos, né? Como esse missile dropkick que ela deu aí. É, a Alexa demonstrou vários movimentos legais, como esse blockbuster na corrida, né? Isso é um golpe difícil de fazer, diga-se por sinal. Depois ela ainda fez um senton que ela também veio na corrida, né? Então ela meio que deu um movimento ginástico para cair por cima da Asuka.
E ela também, no final da luta, se preparou para utilizar o Sister Abigail, mas a Asuka reverteu, foi nas cordas e acertou ela com o Empress Impact, que é o novo nome que eles estão dando para o Rear View Mirror, ou o espelhinho retrovisor, como chama o Marco Alfaro na transmissão. No final das contas, ela fez o pinfall e a Asuka venceu a luta. Então foi uma surpresa, muita gente achava que a Alexa Bliss era uma das favoritas para o Queen of the Ring, mas a Asuka venceu. Uma luta de 9 minutos, 3 estrelas e 25 para mim, né? 3 estrelas e um quarto. Não dá para ir muito além dessa nota por conta do tempo da luta. A Asuka não era a favorita no começo do torneio, mas eu acho que eles estão tentando empurrar ela como uma força. Cara, se a Asuka vencer o torneio, ter uma luta entre a Asuka e a Io Shirai pelo título no SummerSlam, uma luta de Joshis, seria realmente sensacional. Depois da luta, a gente teve um segmento da Bifab e da Mitin nos bastidores junto com a Jade Cargill. Elas falam que tá na hora delas irem pro título de duplas, não sei o quê. A Jade Cargill, que estava do lado delas, conversa com o Byron, dá uma entrevista ali sobre a Asuka e, a, e as outras lutadoras que estão na luta e tal, né, no Queen of the Ring. Ela fala, olha, eu tô aqui, não tô pra vencer, eu tô aqui pra reinar. Então, assim, uma promo básica da Jade Cargill, mas mostrando uma melhora. Ela tá melhorando o microfone, né? Não deu a impressão de que ela leu o GC, prompt, né? Teleprompt dessa vez, pra falar a entrevista dela. Então, é um sinal de que ela tá melhorando. Vamos ver se ela continua melhorando aí. Depois a gente viu a Alexa Bliss nos bastidores batendo boca com a Chelsea Green e as cupinchas dela, né? Do Secret Service. A Charlotte chega, desafia a Chelsea Green para uma luta. A Chelsea fica irritada, fala que vai decretar feriado e vai embora. E aí depois as duas falam: ah, eu não quero essa ajuda, eu não quero essa ajuda. Enfim, fica nessa história aí. Depois disso, ia ter uma luta do Kit Wilson contra o Aleister Black, né? O Kit Wilson, ele tá lutando sozinho, coitado, porque o Elton Priest tá contundido, ele tá com o nariz quebrado, se não me engano. Mas a luta não acontece porque um homem encapuzado ataca o Kit Wilson antes da luta e ele se revela como sendo o R-Truth. Né? Ele bota o Kit Wilson no STF, pega o microfone, pede para o Cena aparecer e ele bota o Kit Wilson no STF de novo. Depois disso, os oficiais aparecem e é o Jamie Noble, né, que chega, fala com o R-Truth, né? Jamie Noble é esse camarada aqui, ó, que a galera mais nova não sabe quem é. Ele foi um lutador da década de 2000 e tal. E aí o Jamie Noble acalma o R-Truth, fala, olha, calma, você vai ter esse momento com o Cena e tudo mais. E aí na saída tem esse momento que o Aleister Black fica encarando o R-Truth. Então não sei se eles vão preparar algum cenário aí para esses dois no futuro. Depois disso, nos bastidores o Aleister Black fica encarando o R-Truth, pede para o R-Truth não se meter nas suas lutas, o Truth fala que não foi pessoal, os dois ficam se encarando, aí chega o Damian Priest, acalma o Ron, aparta os dois, o Aleister vai embora, aí o Damian fala, olha, pô cara, controla essa raiva que você tem, em vez de ficar usando essa raiva em qualquer um, usa a raiva no Cena. E aí, cara, você se liga, cara, você faz todo mundo sorrir, vai lutar com o Cena, depois da luta, a gente vai pro centro da cidade, vai para um pub, toma uma cerveja, não sei quem, e isso deixa o Arthur feliz, né? O Damon sai, o Arthur fica feliz, mas depois ele já fecha a cara. Então, assim, é uma continuação aí dessa persona mais complexa do Arthur, que eu tô chamando de Arthur de novo, não tô chamando de Ron Killings, porque a WWE está empurrando como Arthur. No GC aparece Arthur, as pessoas chamam ele de Truth. Então essa história de chamar ele de Ron Killings, eu acho que vai subir no telhado e as pessoas vão chamar ele de Arthur mesmo. Depois disso, nós tivemos uma promo, né? O Cody Rhodes ele veio pro ringue para falar no microfone com o público, só que antes de ele falar, o Jey Uso veio e interrompeu com 6 minutos intermináveis de hit, né? Assim, até o Corey ficou parado e tal. Realmente, totalmente irritante. Mas enfim, o Jey, ele chegou e fala que ele e o Corey não precisam de muitas palavras, porque eles já estiveram juntos nas trincheiras, lutaram contra a própria família, conquistaram títulos e finalizaram histórias. Mas na segunda-feira só vai ter espaço para um deles, vai ser Corey versus Jey, ambos vão dar tudo de si. O Jey fala que não é pessoal, apenas negócios, mas ele pretende vencer. Quando o Corey vai responder, toca a música do Sami Zayn. O Sami Zayn vem, interrompe, entra no ringue, fala que ele tá ali por estar no ringue com dois grandes amigos, dois dos melhores no ramo, admite que é o único dos três que ainda não foi campeão mundial, fala pro Jey de homem para homem que esteve na WrestleMania só para parabenizá-lo pela conquista do título, ele não precisava viajar até Las Vegas, ele não queria viajar para Las Vegas,
mas ele fez isso para parabenizá-lo pela conquista do título, porque o homem tem orgulho dele. E sobre o Corey, o Sami lembra que estava entre o público assistindo o Corey terminar sua história e foi o primeiro a vir para o ringue para parabenizar o Cody Rhodes quando ele ganhou o título. Mas agora ele fala que espera que os dois entendam que é a vez dele de terminar a sua própria história. Então tá sendo legal a WWE empurrando essa coisa do Sami Zayn ter a sua história também, que é ele se tornar campeão mundial. Antes que o Cody Rhodes possa falar qualquer coisa, vem a víbora Randy Orton. Vem pro ringue, pega o microfone, ele fala repete o que disse pro Corey na semana passada, que ele vai fazer o que for necessário com qualquer um para ir pro SummerSlam e derrotar o John Cena para conquistar o seu 10º título mundial. Pro Jay, ele fala que respeita, relembra os laços familiares que compartilham, mas fala que se estiver frente a frente no ringue, não será 4 letras e uma palavra, mas sim 3 letras e um golpe, RKO. E aí ele se dirige pro Sami e fala, diz do fundo do coração, que ele vai ser campeão mundial um dia, mas não vai ser no SummerSlam, porque essa noite ele vai tomar um RKO na cara. E aí o segmento termina e eles se preparam para a luta do Randy contra o Sami. Assim, foi um segmento bem legal, bem interessante, que, assim, a gente percebe a WWE tentando colocar o Sami Zayn no nível dessa galera aí, e eu acho muito legal. A luta que aconteceu entre o Randy Orton e o Sami Zayn foi outra luta bem legal, né? Assim, começou com o Randy jogando o Sami na mesa 2 vezes, né? Com aquele belly to back suplex na mesa. Depois o Sami contra-golpeou, começou a voar pelo ringue, né? E as coisas se equilibraram. Mas pro final da luta o Sami Zayn conseguiu jogar o Randy Orton na mesa, né? Uma coisa que ele estava tentando, mas não estava conseguindo. Ele conseguiu dar o suplex no Randy Orton na mesa dos comentaristas. E aí no final da luta o Sami tenta um Helluva Kick, o Randy Orton contra-golpeia com um Snap Power Slam para 2. Ele tenta ir pro RKO, só que o Sami emenda o RKO em um Blue Thunder Bomb para 2. O Sami vai pro alto da corda, mas acaba errando. Quando ele vai cair, o Randy Orton tenta aplicar um RKO. Ele consegue se esquivar. O Sami Zayn vai para um Helluva Kick, para um outro Helluva Kick. E aí o Randy Orton na corrida pega o Sami Zayn e aplica o RKO para 3. Então, vitória do Randy Orton, né? Tá na final do King of the Ring, 11 minutos de luta, 3 estrelas e meia. Uma ótima luta com várias reversões e que deram a entender que o Sami poderia vencer, mas no final deu a lógica e o lutador mais experiente foi o vencedor. É uma pena, o Sami Zayn era a minha aposta para vencer o King of the Ring, ou pelo menos para ir até a Arábia Saudita, mas não vai acontecer. E agora vamos ver como é que vai ser a situação dele com o Karrion Kross, porque ele disse que quando ele fosse eliminado do King of the Ring, que ele iria pedir uma luta pro Adam Pearce contra o Karrion Kross. Vamos ver se essa luta vai acontecer em breve. Depois disso, nós tivemos um segmento com a Nia Jax. A Nia Jax veio pro ringue. Ela pega o microfone e ela fala que a Tiffany queria formar uma aliança com ela, mas depois atraiu e roubou seu título, né? Isso ela tá tentando falar, mas o público tá mandando o watch pra cima dela. Enquanto ela tá falando, a Tiffany Stratton aparece na rampa com o microfone. Ela diz que a Jax vai fala pra Jax superar isso, ter perdido o título, e admitir que talvez ela seja simplesmente a melhor mulher. A Nia Jax, ela exige uma revanche, só que dessa vez sem o uso de cadeiras, por causa da história que na última luta a Nia Jax ia acertar a Tiffany com uma cadeira, mas a Tiffany acertou uma voadora na cara da Nia e machucou o rosto dela, né? A Tiffany aceita o desafio e propõe que na próxima semana elas se enfrentem numa luta Last Woman Standing. Essa é uma luta bem interessante, muito raro de ver uma luta dessa entre as mulheres. É uma luta em que, para você resolver a luta, você não tem pinfall, não tem desclassificação, não tem count-out e não tem submissão. A única forma de você derrotar o seu oponente é fazer o seu oponente ficar caído até a contagem de 10, como se fosse um nocaute no boxe. Tá? Então essa é a única forma de você vencer uma luta Last Woman Standing. E aí ela fala, a Tiffany promete adicionar mais cicatrizes à cabeça grande da Nia Jax. Isso é lógico que inicia uma briga entre as duas. A Nia Jax consegue aplicar um pop-up headbutt, né, uma cabeçada na Tiffany Stratton, seguida de um leg drop. Ela pega o título, posa com o título, depois aplica outro leg drop na Tiffany. Só que quando isso acontece, a Naomi resolve aparecer para fazer o cash-in no Money in the Bank. Ela chega com um árbitro. A Nia Jax puxa a Naomi para fora do ringue antes que ela consiga dar a maleta na mão do juiz. As duas começam a gritar uma com a outra.
A Tiffany Stratton aplica um dropkick na Naomi que cai da borda do ringue direto sobre a Nia Jax. E aí a Tiffany fica de pé sozinha, segurando o título, encerrando o segmento. Então, foi um segmento interessante. Mais uma vez a Naomi tentando utilizar a maleta sem conseguir. Me parece que essa vai ser a história com a Naomi, de ela sempre estar presente ali, pronta para aplicar a maleta. Só que eu acho que o fato da Tiffany e da Nia Jax fazerem uma luta Last Woman Standing vai denotar uma enorme possibilidade da Naomi fazer o cash-in. Se vai ser bem sucedido ou não é outra história. Porque a luta Last Woman Standing é uma luta muito violenta, em que os lutadores basicamente capotam no ringue. Literalmente, um deles não consegue se levantar do 10 e o outro consegue geralmente se levantar aos poucos. Então é uma luta que é muito física e exige muito do oponente. Então eu acho que é o momento perfeito para Naomi fazer o cash-in. Se o cash-in vai ser bem sucedido ou não é outra história. Eu acho um absurdo eles fazerem o cash-in não ser bem sucedido só pela história de que todas as Money in the Banks das mulheres conseguiram ganhar o título fazendo cash-in. Eles estão empurrando muito essa história. Então, eu espero que eles não façam ela falhar, porque isso iria contra a própria persona da Naomi. Ia fortalecer a vencedora? Iria fortalecer a vencedora da luta, ok. Mas eu acho que seria cruel com a Naomi, que tá com essa nova persona maravilhosa. Eu acho que ela merece um title run, mesmo que seja pequeno, mas eu acho que ela merece para poder coroar essa nova persona que a Naomi tem. Depois disso, nós tivemos uma luta da Chelsea Green com a Charlotte Flair. Foi uma luta boa entre as duas, com a Chelsea usando golpes como Zig-Zag do Dolph Ziggler e o Rough Rider do maridão dela, Zack Ryder, que é o Matt Cardona do meio independente. O Dolph Ziggler hoje luta como Nick Nemeth na TNA. A Charlotte demonstra uma boa qualidade na luta também, como sempre, a gente não pode falar nada com relação à qualidade de ringue da Charlotte. A luta, ela parece um pouco desconexa, né? Mas a gente vê que a Alba Fire e a Aladão seguidamente tentam interferir na luta e a Charlotte fica afastando elas. No final das contas, a Charlotte consegue encaixar o Figure 8 na Chelsea, vence a luta, só que a Piper vem em seguida e aplica um Senton Bomb devastador na Charlotte. Foi uma luta de 7 minutos que eu dou 2 estrelas e meia, foi uma luta boa enquanto durou. Depois da Piper atacar a Charlotte, a Alba e a Chelsea se juntam para atacar a Charlotte Flair, e aí a Alexa Bliss interrompe os ataques e ajuda a Charlotte, jogando as outras adversárias para fora do ringue e aplicando um Sister Abigail na Chelsea. E aí, no final, a Charlotte encara a Alexa e não agradece ela, simplesmente passa reto pela Alexa e a Alexa fica no vácuo. Tá? Então, foi um cenário interessante. Eu não sei se isso está caminhando para um face turn da Charlotte. Se for um face turn dela pegando uma persona mais próxima da Alexa, eu acho que seria legal. Né? Eu acho que talvez a Alexa seria a pessoa perfeita para conseguir fazer o público finalmente aceitar a Charlotte. Né? Por associação. Como o público gosta muito da Alexa, poderia passar a gostar da Charlotte. Vamos ver se isso vai acontecer, né? É meio engraçado ver a Charlotte meio como coadjuvante nessa história, considerando que ela tem 14 títulos mundiais, mas é uma prova de como ela tá precisando renovar aí essa persona dela. Depois disso, nós tivemos um segmento do Jacob Fatu e do Solo Sikoa, né? Nos bastidores, o Jace Mateu tava preparando os punhos com uma fita. O Solo Sikoa fala que ele vai sozinho pro ringue falar com o Jacob Fatu e diz que só ele consegue fazer o Fatu ouvir e que pretende resolver isso tudo pacificamente. Mas ele fala pro Jace Mateu ficar de prontidão. O Solo vai pro ringue, chama o Jacob, porque ele fala que ele quer falar cara a cara com o Jacob e esclarecer as coisas entre eles. O Jacob vai pro ringue, também pega o microfone, e aí o Solo declara que ele não tá ali para brigar, mas sim para dizer que ele ama o Fatu e que sempre o amou. Que como chefe da tribo ele aprendeu a cuidar da família, e que é isso que ele tá tentando fazer agora, que famílias brigam, mas também perdoam e seguem em frente. O público fica gritando bullshit, bullshit, né, falando que o Solo Sikoa tá falando besteira, mas o Solo chega e fala que ele foi o único que viu o potencial no Jacob, que trouxe ele para mudar a sua vida e botar comida na mesa da sua família. É importante falar que o Jacob, se não me engano, tem 7 filhos, então assim, ele precisa de dinheiro para botar comida na mesa. Ele diz que ele não tem mais ninguém, Solo Sikoa, não tem mais ninguém além do Jacob, e que pro Fatu é tudo que o Fatu é tudo que ele precisa. E reforça falando, eu te amo, Jacob, várias vezes. E aí o Jacob, que parece inicialmente tocado, né, com as palavras do Solo, ele fala o seguinte, olha, você me ama mesmo? Porque, assim, do meu ponto de vista, você me usou para ganhar poder, você me usou para lutar suas batalhas, você me usou para se manter como chefe da tribo, e até me trouxe para a WWE para que você trouxesse fama e ouro para a família.
E aí o Jacob exige que o Solo olhe nos seus olhos e diz que desde que ele venceu o título dos Estados Unidos, quem mudou foi o Solo. E ele conclui dizendo que talvez o problema seja o título, e aí ele coloca o título no chão e diz: olha, se esse é o problema, se o problema é o cinturão, o Solo pode lutar com ele, por ele. E se você pensar em me atacar, sabe do que eu sou capaz, porque eu sou só acelerador e não tenho freios, né? Então, o Jacob manda a real pro Solo. Quando ele dá uma olhada assim, acho que para pegar o cinturão, o Solo tenta acertar um Samoan Spike nele. O Jacob bloqueia, aplica um headbutt, começa a atacar o Solo Sikoa. Mas nisso o JC Mateo aparece, os dois começam a atacar o Jacob Fatu, deixam ele em desvantagem numérica. Mas aí o Jimmy Uso aparece e surge para salvar o Jacob Fatu, aplicando super kicks no Solo e no JC Mateo. O JC derruba ele com uma close line, mas o Solo grita com o Jimmy, o Fatu se recupera, atropela o JC Mateo e aplica super kicks no Solo e no JC. E depois disso, os dois vão embora, né? O Solo Sikoa e o JC Mateo vão embora. O Jacob Fatu e o Jimmy Uso se encaram em tensão. Nessa cena que eles aparecem aí, o cinturão tá mais próximo aqui do Jimmy Uso, ele não tá aparecendo na imagem, mas aí o cinturão tá aqui por baixo. E aí o Jimmy fica olhando pro cinturão, mas ele não pega o cinturão para dar na mão do Jacob. Ele simplesmente olha e fala: olha, pega aí seu cinturão, né? O cinturão é seu, pode pegar. E aí o Jacob vai embora. Então, assim, foi um ótimo segmento. Finalmente explodiu a situação dentro da família, né? Resolveu a situação entre eles. E a luta pelo campeonato dos Estados Unidos seria marcada depois no show, uma promo do Jacob Fatu nos bastidores, aonde ele desafia o Solo Sikoa para uma luta pelo título dos Estados Unidos no Night of Champions. Então, uma luta que finalmente teremos entre os dois no Night of Champions. Esse Night of Champions está começando a ficar extremamente bom, de qualidade de luta, porque estão colocando vários title shots no show, o que é tradicional, tá? O Night of Champions sempre foi um show onde todas as lutas eram pelo título. Então vai ser bem interessante ver como é que vai ser esse show. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Bronson Reed e o LA Knight, né? E antes da luta, o LA Knight entrou pela plateia e acertou o Bron Breakker para tentar tirar ele da luta e ter uma luta decente com o Bronson Reed. Foi uma luta boa, com eles utilizando seus golpes tradicionais, o LA Knight voando da terceira corda com seu elbow drop, depois fazendo o elbow drop no chão, o Bronson Reed acertando seus golpes de força, como a Avalanche e o Death Valley Driver, que ele aplica com uma competência muito maior do que o John Cena, na minha opinião. Depois disso, o Bronson Reed, ele tenta mandar um Batista Bomb, né, no LA Knight. O LA Knight reverte para um DDT, o Bron Breakker pula no apron, tenta uma pancada no LA Knight, o LA Knight dá uma pancada nele, ele desce, vai pro outro lado do ringue e ele acaba acertando um Spear no LA Knight, o que causa a desclassificação. E depois da luta, o Bronson Reed acerta mais 2 tsunamis no LA Knight para alegria do Wade Barrett, que fica falando o nome do movimento. Enfim, vitória do LA Knight por desclassificação por 7 minutos de luta, 2 estrelas e 75, 2 estrelas e 3 quartos, outra luta curta que entregou, mas não dá para dar uma nota melhor para uma luta de 7 minutos, né? E por fim, nós tivemos uma luta entre o Ron Killings, né, o R-Truth e o John Cena. Antes do main event, antes dessa luta, algumas lutas foram anunciadas para a semana que vem, para o próximo SmackDown. Foi anunciado Zelina Vega e Julia pelo título dos Estados Unidos, Street Profits e Wyatt Six pelo título de duplas, e Tiffany Stratton, Nia Jax, Last Woman Standing. Essa luta foi anunciada para o SmackDown. A gente imaginava que talvez fosse acontecer no Night of Champions, mas não. Eles botaram no SmackDown. Então, assim, vai ser o Night of Champions quase que vai ser um show de 2 noites, né? Porque, quase não, né? Vai ser um show de 2 noites, porque vai ser na mesma arena e vai ter lutas pelos títulos nos 2 shows. Então, vai ser quase que um WrestleMania das Arábias, esse Night of Champions aí. Enfim, a luta do R-Truth contra o Cena foi uma luta curta. Foi engraçado o Truth entrando com a música velha dele e ele chega a mandar uns WhatsApps pra galera durante o intervalo. Mas ele não entra cantando a música, nem dançando, né? Ele só entra vindo na direção do ringue. A luta foi uma luta normal, em que os dois atletas, tanto o Cena quanto o Truth, usaram os golpes do John Cena, normal. Mas depois, pro final, o R-Truth acerta alguns movimentos diferentes, como um Luthes Press e um Stinger Splash. Nesse momento, o Cena sai do ringue, pega o cinturão e ameaça abandonar a luta. O R-Truth vai atrás dele e acaba tomando um cinturão na cara para a desclassificação. Então, vitória do R-Truth.
por desclassificação numa luta de 5 minutos e meio, 2 estrelas e 25. A luta foi mais uma storyline do que uma luta em si. Depois da luta, o Cena começa a atacar o Truth, mas o CM Punk vem pro ringue para salvar. O Cena reverte com um Attitude Adjustment, pega uma mesa e manda outro Attitude Adjustment no CM Punk na mesa. O CM Punk fica caído morto por 10 minutos. E aí, meus amigos, é nesse momento que a gente tem a promo lendária de John Cena, que basicamente resolveu mandar uma pipe bomb, emulou a pipe bomb do CM Punk feita há 14 anos atrás, em 2011, e ele faz a mesma pipe bomb. Quer dizer, não faz a mesma, né? Ele faz várias referências à pipe bomb do CM Punk quando ele manda a pipe bomb dele. E várias coisas que ele fala foram retiradas da promo do CM Punk. Então, assim, a gente não pode dizer que foi um pipe bomb totalmente original. Não foi. O Cena, ele utilizou a pipe bomb do Punk como um esquema para ele montar dele. E ele faz muitas referências à pipe bomb do Punk. Então, o que eu vou fazer é elencar os pontos da pipe bomb do Cena, tentar fazer correlações com a pipe bomb do Punk de 2011. E tem coisas nessa pipe bomb que até agora a gente ainda não conseguiu descobrir, tá? Eu consegui algumas informações, mas não vai ser perfeito. Bom, o Cena ele começa dizendo que ele espera que o Punk esteja ouvindo e entenda tudo que ele vai dizer, porque ele tem muita coisa para tirar do peito antes de ir embora em 6 meses. Mesma coisa que o Punk disse na pipe bomb dele, no começo da pipe bomb dele. Ele deixa claro que ele não odeia o Punk, nem mesmo desgosta dele, ele gosta mais dele do que qualquer outro com quem já dividiu o vestiário. Mas o que ele odeia é a ideia de que o Punk é o melhor, quando o Cena é o melhor e o maior de todos os tempos. Ele admite que o CM Punk é melhor do que ele em uma coisa, que ele é o maior mentiroso do mundo. Ele brinca que usou um palavrão porque ele não fala mentiroso, ele fala bullshitter, né? E aí isso é um palavrão em inglês, né? E aí ele fala que, opa, eu falei um palavrão, o programa vai sair do controle. Depois ele fala outro, né? Ele faz uma referência direta à quebra da quarta parede, ele chega e fala pra câmera assim, ih, olha aqui, Stu, vem cá, olha, quebrei a quarta parede e tal. Mesma coisa que que o Punk fez em 2011, por quê? Porque existia uma referência, uma ordem na época do Vince McMahon de que os lutadores não deveriam olhar para a câmera quando estivessem fazendo suas promos. Isso aí era uma ordem expressiva da cinematografia da WWE na época do Vince McMahon. Os lutadores eram proibidos de olhar diretamente para a câmera quando estivessem fazendo suas promos. Eles deveriam falar olhando para o público, olhando para o Titantron. Eles podiam olhar para qualquer lugar, mas eles jamais podiam olhar diretamente para a câmera, para não quebrar a quarta parede. E aí o Punk quebrou a quarta parede na promo deles, foi um desafio, né? Falou, você vai mandar eu não quebrar a quarta parede? Eu vou quebrar aqui, oi, né? E aí nisso ele também manda um oi para uma pessoa que não tava na época no show, que era o Colt Cabana. O Colt Cabana era o melhor amigo do Punk na época, ele lutou na WWE, na versão da WWE da ICW, com o nome de Scotty Goldman. Acho que ele lutou 1 ou 2 meses e depois foi embora. Ele não foi aproveitado. E depois a gente teria essa coisa referenciada pelo Cena quando ele fala, e aí, Claudio Castagnoli, Nick Nemeth e Matt Cardona, como é que vocês estão? Se referindo ao Cesaro, que hoje está na AEW como Claudio Castagnoli, o Nick Nemeth, que era o Dolph Ziggler, está na TNA, e o Matt Cardona, que é o Zack Ryder, que está fora da companhia. Logo depois, o Cena ele fala que sente inveja do Punk, de que como o Punk conseguiu convencer o público da farsa de que ele é o melhor do mundo, de que o público pode gritar e até cantar para Punk, mas eles não acreditam em uma palavra que ele diz, porque o Punk muda de valores com a mesma frequência que o Cena muda de camiseta. Isso é uma referência direta à hipocrisia do Punk em relação a aceitar lutar na Arábia Saudita, tá? Ele acusa o Punk de ser um oportunista barulhento que pisa em qualquer um para conseguir o que quer, e é nesse momento que ele fala do Claudio Castagnoli, o Nick Nemeth e o Matt Cardona. E aqui é um detalhe que a gente precisa comentar. Durante a live a gente estava muito bolado, assim, sem entender por que ele citou esses nomes. Muita gente começou a fazer inferências que teriam sido nomes que o Punk teria tido problemas nos bastidores na época da WWE. Eu procurei em tudo quanto é lugar na internet ontem e hoje sobre isso e eu não encontrei nenhuma informação a respeito disso. A única informação que eu encontrei é de que, na verdade, o Cena e o Cesaro são muito amigos na vida real.
tá? E que o Punk é amigo do Matt Cardona. Então, o que eu acredito que ele fez foi citar pessoas que ele tem amizades, o Cena tem amizade fora do ringue, assim como o Punk citou o Colt Cabana, tá? Então, foi uma referência a 3 pessoas que ele tem amizade fora da WWE e que talvez ele até pense assim, poxa, de repente esses caras podiam estar aqui, tá? É a única explicação que eu tenho. Teve gente que especulou que o Cesaro ameaçou brigar com o Punk quando ele foi pra AEW porque o Punk falou mal do Cesaro. Eu não encontrei informação nenhuma sobre isso. Cara, eu procurei em muitos lugares, muitos sites, eu não encontrei nada a respeito disso. Se alguém encontrar alguma coisa, coloca nos comentários aqui no vídeo com a referência, tá? Se você não conseguir colocar o link, bota o nome do site, tira o HTTPS, eu vou caçar. Mas eu não encontrei nada dizendo de que o Punk teria prejudicado a carreira desses 3. Até porque, por exemplo, o Nick Nemeth nunca lutou na AEW. O Matt Cardona lutou na AEW, acho que 1 ou 2 vezes, não foi na época do CM Punk. Então, assim, dizer que os dois foram prejudicados pelo Punk na AEW não faz o menor sentido. O único que poderia ter tido problema com o Punk na AEW teria sido o Cesaro, o Claudio Castagnoli. Mas também não tem, assim, grandes informações. A gente tem informação da briga dele com o Jungle Boy e com os irmãos lá, os irmãos Jackson. Mas não tem nenhuma informação do Cesaro, então não faz sentido. Enfim, continuando, ele diz que ninguém vai salvar o Punk porque o Cena é o único amigo que ele tem. Lembra que foi o Cena quem deu ao Punk o palco para o seu famoso Pipe Bomb, porque o Pipe Bomb que o Punk deu no Cena foi depois de uma luta de mesas entre o Cena e o R-Truth, então você vê aqui a história se voltando, né, voltando à realidade. E aí ele fala, o que você fez com isso desde então, né? Ele fala que o Punk apenas recicla os mesmos 5 discursos, né? Ele fala os 5 movimentos de microfone of Doom, que é uma referência aos 5 movimentos do destino, né? The 5 Moves of Doom do Cena, que é os 2 shoulder tackles, o Twisting Bomb, o 5 Knuckle Shuffle e o AA, né? Então seriam esses movimentos e mais o STF. Então seriam os 5 movimentos que todo mundo acusa o Cena de ter, porque o Cena só teria esses movimentos. Mas na verdade esses movimentos são a sequência final do Cena, né, da luta. Enfim, ele fala que o Punk não é mais a voz dos sem voz, que hoje ele é um milionário, que virou o próprio sistema que ele dizia combater. Inclusive ele fala que ele é o campeão da TKO, Mr. TKO, enfim. É muito engraçado. Depois ele fala que os tweets do Punk são fortes, mas suas ações são fracas. E aqui, cara, é um ataque direto, assim, uma alfinetada no fato do Punk ter falado mal do Demis sobre estar indo lutar na Arábia Saudita num tweet que ele apagou em 2020 e agora ele dizendo, ele indo para a Arábia Saudita para lutar com o Cena. Então, assim, o Cena apontou a hipocrisia do Punk nesse momento. Ele garante que no evento na Arábia Saudita o Punk vai encarar o barulho quando o Cena provar que há 25 anos, sem folgas, ele é o maior de todos os tempos. E isso imediatamente faz o público começar a gritar o nome do Cena. Antes eles estavam vaiando o Cena, mas agora todo mundo vibrando com o Cena. E o Cena fala, eles sabem que você foi o melhor do mundo por 7 minutos há 14 anos atrás, referência ao tempo de duração da Pipe Bomb original. E aí ele continua dizendo que se depois do Night of Champions você ainda acreditar que é o melhor do mundo, o mundo é pequeno. Ele agradece a cidade de Grand Rapids, o que acaba gerando pop, né? Fato, sempre que você cita o nome da cidade, o público vibra. E ele lança o desafio, traga o seu melhor Punk, porque se essa arena for algum indicativo, o clima está mudando. Aí nisso chega uma árbitra para ver o CM Punk. O Cena fala que ele não vai causar mais dano, já que o Punk tem uma luta de título importante chegando. E ele fala que o melhor do mundo contra o maior de todos os tempos pelo título mais cobiçado do entretenimento esportivo, o campeonato da WWE. E ele sabe que o público vai cantar e gritar, mas até mesmo eles, idiotas, conseguem ver a verdade. O campeão está aqui. E aí é interessante porque ainda faltavam 2 minutos e meio para terminar o show, né? E como o show passa na USA Network, a WWE não podia simplesmente encerrar o show antes, né? E aí ele fala, ô USA, pode ficar com os 2 minutos e meio extras, eu não preciso de mais tempo. Ele sai, quando ele volta, ele pega o microfone e fala, e obrigado, Punk, por me deixar roubar a sua promo para mostrar o quão ridícula que ela soa. E ele vai, joga o microfone e vai embora. E com isso, o show termina com o Cena levantando o cinturão. Cara, assim, o que eu vou dizer lá em casa, né? Cara, foi uma das melhores promos da carreira do John Cena, assim. A gente tava até comentando na live sobre
promos lendárias que a gente vai se lembrar por toda a eternidade. Essa promo do John Cena a gente vai se lembrar, assim, em rankings futuros de falar sobre grandes promos, a gente vai lembrar do Pipe Bomb do Cena. E olha que ele teve muitas promos interessantes na carreira dele, mas essa promo vai ficar marcada. E o testamento da qualidade dela vem do fato de que ela foi derivada da Pipe Bomb do Punk, né? E assim, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, tanto a promo do Punk em 2011 quanto a promo do Cena agora foi totalmente roteirizada. Nada que foi dito ali foi dito sem roteiro. Nada que foi dito ali foi dito sem aprovação. Eles receberam aprovação para falar o que eles falaram. O Punk deu aprovação para o Cena utilizar a Pipe Bomb dele. E o Cena utilizou e utilizou com maestria. Na minha opinião, a Pipe Bomb do Punk foi melhor, porque na Pipe Bomb do Punk ele esculhambou o The Rock, ele esculhambou o Shane McMahon, esculhambou o Vince McMahon. Cara, ele esculhambou todo o status quo. Entendeu? Assim, foi uma coisa bizarra. A Pipe Bomb do Punk foi revolucionária. Que realmente a gente vendo na época, parecia que ele tava assim, que ele tinha enlouquecido, tinha se aproveitado do microfone ao vivo e tinha resolvido esculhambar com todo mundo que estava impedindo ele de crescer. A Pipe Bomb do Cena, não. A Pipe Bomb do Cena foi direcionada ao Punk, não foi direcionada à companhia em si. Em nenhum momento ele critica a Arábia Saudita, em nenhum momento ele critica a TKO, em nenhum momento ele critica o Triple H, em nenhum momento ele critica o Nick Khan. Pra promo do Cena ter sido tão boa ou melhor do que a do Punk, ele teria que ter feito essas referências, ele teria que ter esculhambado o sistema inteiro. E ele não fez, coisa que o Punk fez. Mas a promo do Cena foi excelente, foi uma das melhores promos da carreira dele. Eu não ouso dizer que foi a melhor, mas foi uma das melhores promos da carreira dele. Serviu para trazer um gás a mais para essa feud e acabou elevando a nota do show todo. A gente estava vendo o show deveria, a gente achava que ia ficar entre 6,5 e 7 a nota dele, e eu dou nota 8 pro show, porque assim, o show ele ganhou um ar de nostalgia enorme com essa promo dele. A gente começou a querer fazer associações com a promo de 2011, a gente começou a lembrar de inúmeras promos que aconteceram que foram muito boas. A gente voltou e a gente começou a tentar fazer associações, tentar entender por que o Cena citou o nome desses caras. Então assim, a promo do Cena fez a gente falar muito sobre a promo. E isso é um testamento de quanto a promo foi boa. Quando você pega uma promo e você chega depois do show e você fica discutindo para saber da qualidade da promo, é porque a promo foi muito boa. Então, um show que deveria ter tido nota 6,5, 7, para mim foi nota 8, foi um show muito bom. As lutas foram muito boas, exceto as duas últimas lutas. As duas últimas lutas foram corridas, na verdade as 3 últimas lutas, né? Foram lutas corridas ali de 7 minutos para baixo, mas eu acho que valeu a pena pelo que aconteceu no final do show. Então, excelente trabalho do John Cena. Eu acho que ele vai vencer no Night of Champions, tá? Eu não acho que o CM Punk vai vencer. Eu acho que o Cena vai vencer. E aí ele vai enfrentar o vencedor do King of the Ring, que vai ser provavelmente uma luta entre o Cody Rhodes e o Randy Orton. E eu acho que no final das contas a gente vai ter Cody Rhodes vencendo e a gente vai ter Cena e Cody 2 no SummerSlam, para desespero dos anti-Cody que simplesmente não gostam do camarada. Muito bem. Tendo dito isso, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês têm alguma opinião sobre o SmackDown dessa semana, coloquem aqui nos comentários. Botem apenas um tema por comentário. Vocês podem botar vários. Botem um tema, um segmento por comentário, para que vocês tenham mais chances de aparecer no nosso Sincerão da Galera, que a gente vai gravar para amanhã, onde a gente vai comentar os comentários de vocês sobre o SmackDown de hoje. Beleza? Então não se esqueçam de colocar os comentários aqui embaixo e amanhã a gente se vê com o Sincerão da Galera. E, além disso, não deixem de aproveitar o fim de semana para maratonar os nossos conteúdos. A gente tem muita coisa legal aqui no canal e tempo de visualização de vídeos é o que faz o YouTube continuar a divulgar o nosso canal para mais pessoas. Quanto mais pessoas verem os nossos conteúdos, mais o YouTube vai mostrar o nosso canal para pessoas novas. Então vocês ajudam a gente a crescer vendo os nossos conteúdos. Para vocês maratonarem os nossos vídeos, eu vou deixar algumas opções aqui na tela. Divirtam-se no fim de semana. Saudações rubro-negras. 3-1 contra o Chelsea. Vamos para cima agora do Los Angeles. Um grande abraço, um bom fim de semana para todos vocês. A gente se vê do outro lado. Até a próxima.